E tudo que eu sou, o que eu quero ser, o que eu planejo ser, pertence a ti, e só a ti, Deus. E o meu coração te pertence. Meu coração te pertence. O meu coração te pertence. É tudo teu, Senhor. O meu coração te pertence. Senhor, nós te amamos. Nós te amamos, Cristo, 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 nós te amamos, nós te amamos. Nós te amamos. Nós te amamos. Foque o seu olhar para Ele agora. Olhe para Cristo. O que você está contemplando? Contemple Ele aqui nesse ambiente. Contemple, contemple. Contemple Ele. Contemple Ele. Contemple a beleza da sua santidade. Contemple. Contemple Ele. Contemple Cristo. É tudo teu, Senhor Jesus. Ei. É teu, a minha adoração é tua. É tudo teu, é teu. Ei. Oh, e o meu coração te pertence. Ei. Meu coração te pertence. Meu coração te pertence. Ei, ei. Meu coração te pertence. Tudo que eu sou, o que eu quero ser, o que eu planejo ser, pertence a ti, e só a ti, Deus. E tudo que eu sou, o que eu quero ser, o que eu planejo ser, pertence a ti, só a ti, Deus.
Senhor, nós reverenciamos a Sua presença, Pai, aqui nesse lugar. Nós reverenciamos a Sua presença, Pai. Assim como o escritor de Hebreus diz, com santo temor, reverenciamos a Sua presença aqui em Cristo. O Senhor, de fato, é o Senhor das nossas vidas, Pai. E de fato, o Senhor é o Senhor desse culto. Queremos contemplar a Sua presença, Pai. Queremos não só ser telespectador, mas nós queremos contemplar a Tua presença, a Sua doce presença. Estamos acostumados, Cristo, de às vezes fazer as coisas automaticamente. Nós queremos continuar contemplando, com os seus olhos fechados. Fale aquilo que você quer expressar para Ele. Deixe o cansaço um pouquinho de lado e fala: Senhor, eu te amo. Fala: eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Cristo. Eu te amo, Jesus. Eu te amo. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Nós te amamos, Espírito Santo. Nós te amamos, Jesus. Aleluia. Boa noite. Não, vocês estão... Tá certo que vocês vieram uma semana inteira aí de filhos rendidos, mas dá para injetar um pouco de ânimo nesse boa noite, né? Então lá, boa noite. Boa noite, aleluia! Glória a Deus. Aí fui mexer, né? Glória a Deus. Graça e paz. Vocês estão bem? Glória a Deus. Quantos amam Jesus aqui? Amém? Quantos amam a presença dEle? Deus é bom, não é? Aleluia. Deus é bom. Fala para o seu irmão: Deus é bom. Amém. Numa reunião como essa, num culto como este, e assim como os demais que já vivenciamos e os próximos que virão, se Jesus não voltar hoje, né, ou amanhã, estaremos cultuando ao Senhor, aqui ou lá com Ele, né? Mas sempre quando eu estou orando a Deus, eu falo: Senhor, essa minha oração que eu estou fazendo para o Senhor, eu tenho certeza que muitos fazem a mesma oração. Alan, que oração? Vou dar um exemplo genérico, né? Ah, Senhor, me usa, né? Senhor, que essa noite o Senhor venha, né? Que o Senhor se manifeste. Acredito que você já fez essa oração ali, não precisa ser líder, né, para fazer essa oração, tanto na casa de edificação, ou quando você estava na sua casa. São orações que nós fazemos, que eu acredito que não é só eu que faço, todos nós fazemos, ou já fizemos. E às vezes eu pergunto para Deus: Deus, qual que é a diferença, né? Porque se eu estou fazendo, o irmão Zezinho, o irmão Joãozinho está fazendo, qual que é a diferença, né, de o Senhor ouvir essa oração e responder? Porque às vezes quando eu estou orando eu me sinto um pouco genérico, sabe, nas palavras. Eu falo: Senhor, eu estou tentando achar algumas palavras aqui, também não precisa ser tão difícil, né, nas minhas palavras, até porque o Senhor é simples, não é? Mas não sei se você teve já esse sentimento, essa impressão de estar orando e falando: mas parece que a minha oração está no meio da multidão, não é? É só mais um orando. E qual que é a diferença, né? Qual que é a diferença da sua oração para a do irmão? A diferença é do coração quebrantado e contrito. Essa é a diferença. Jesus
Ele nos orienta a sermos, né? Temos um coração de criança. Às vezes as crianças estão ali em roda, chegam pedindo, por exemplo, né? Eu estou parado, vem um monte de criança pedindo para mim alguma coisa. Claro, para sermos justos, dependendo da situação, vou atender todos. Mas o meu coração vai se inclinar mais para quem? Se meu filho estiver ali no meio, não é verdade? E assim é com Deus, né? Nós que somos filhos, o coração deles também está inclinado para nós, está disposto a ouvir. Mas o quanto nós temos orado aquilo que Deus quer ouvir. Quanto nós temos falado com Deus aquilo que Ele quer ouvir. Às vezes nós oramos orações automáticas, orações que só preenchem uma lacuna de vazio, ou só preenchem a nossa alma. Porém, para ser sincero, como dizem os antigos, não passa do teto, não é? E quando você vê na história na Bíblia, você vê homens e mulheres que oraram orações corajosas, né? Que talvez se a gente colocasse aqui e repetisse, a gente repete às vezes lendo um texto, né? Repete como um texto. Mas orações como de Ana pedindo filho, que anos e anos querendo filho, e nada. Mas quando ela fez a oração correta, falou: Senhor, se o Senhor me der o filho, eu te entrego. É como se Deus falasse: agora sim, agora você entendeu. Por quê? Porque a Bíblia fala que naquela época as profecias eram poucas, Eli estava desviado, a casa, né, do sacerdócio estava desviado, e Deus precisava de alguém disposto a ouvi-lo. E quando ela falou isso, Deus falou assim: agora sim, você vai entregar seu filho. Era tudo que eu precisava ouvir. E Deus concedeu o que ela pediu. Nós vemos Esther, né, intercedendo pelo povo, debaixo de um decreto, de uma sentença que o rei deu para matar todo o povo judeu, e ela assumiu a responsabilidade de jejuar e orar, interceder pelo povo. E entre outros, né? E entre outros, o próprio Cristo, né, fez uma oração corajosa, falando lá no Getsêmani, quando o lado humano aflorou nele, né, que não era para menos, ele estava suando sangue ali, né, gotas de sangue estavam saindo do seu corpo, e ele falou: Senhor, afasta-se de mim esse cálice, mas, e aí ele: deixa eu voltar, né, brincando aqui, mas deixa eu voltar, seu Cristo aqui, mas que seja feita a sua vontade, não a minha, né? Então, toda a Bíblia, toda a história, nós vemos homens e mulheres corajosos, fazendo orações corajosas, se posicionando corajosamente, se colocando na brecha, né? Se colocando como responsável por situações, por pessoas, por povo. E na verdade não é essa ministração, mas vamos lá. E eu acredito que Deus requer isso de nós nesses dias. Homens e mulheres não formados em teologia, apesar de que é importante estudar, eu amo estudar, não homens com tantos anos de igreja, não homens ou mulheres que saibam que já leram a Bíblia 30 vezes, que é importante. Bata seus recordes, tá? Tem que ler mesmo, todo ano, bate seus recordes, é importante. Mas isso é só para te levar para um lugar, tudo isso é para te levar para um lugar. Eu lembro que um amigo meu falava assim: Alan, nós estudamos para chegar para uma pessoa e falar: Jesus te ama. Nós estudamos, pesquisamos história, pegamos detalhes, pegamos o grego, tal, e chegamos assim na pessoa: Jesus te ama. E por quê? Jesus é simples, né? Eu queria agora entrar um pouco aqui e, trazendo tudo isso que eu falei, eu queria falar sobre Esdras. Esdras é um homem de Deus, até na época, né, era um escriba, um homem que sabia das leis de Moisés, um homem dotado nas leis, sabia
do que falava, sabia o que estudava. Porém, eu sempre falo que quando nós vamos ler a Bíblia, né, nós precisamos de entender para quem aquilo foi escrito, ou qual contexto aquilo foi escrito, né, para a gente tentar associar e tentar aplicar isso para nós. O retorno está bem alto aqui, o retorno. Está fazendo um eco aqui, não sei se só para mim ou só para vocês. Então, antes de entrarmos lá no livro de Esdras e no capítulo, eu queria fazer um pano de fundo aqui, como diz os meus amigos aí. Esdras, para falar de Esdras, nós precisamos dar uns passos atrás. E eu quero que você fique atento, porque isso vai ser aplicado para nós, né? Eu não quero só trazer algo, expor aqui ou trazer uma lição, não, na verdade é para aplicar para nós. Então, na época de Esdras, o povo até então foi exilado pelo Nabucodonosor em Babilônia, por em torno ali de 400 anos, ficaram ali subjugados por aquele imperador, né? Enfim, e de repente o rei da Pérsia, Ciro o Grande, assume, né? derrota Nabucodonosor e assume a liderança ali, né? Vamos dizer assim, o império. E Ciro, usado por Deus, inspirado por Deus, acredite você, e Ciro não era um judeu, para os dias de hoje seria um ímpio. Deus inspirou ele para que liberasse o povo a voltar para Jerusalém, a voltar a fazer seus ritos, seus sacrifícios, fazer seus costumes. Então você imagina um povo escravo, subjugado 400 anos, tentando preservar sua cultura ali, mas nem todos conseguiram, porque imagine você que não era fácil. Não sei quantos têm acompanhado algumas notícias aí da Nigéria, né, alguns cristãos que estão morrendo lá. Na verdade não é desde hoje, né, é desde sempre, né, alguns nigerianos cristãos estão morrendo por confessar Cristo, né? Então você imagina que era nesse nível nessa época. Então alguns judeus tiveram que conceder, né, a sua fé, né? Tiveram que fazer algumas concessões para se manter vivo. E Ciro vem e libera o povo e fala assim, assina um decreto falando, a partir de hoje todo judeu pode voltar para sua terra natal, para Jerusalém, estão livres, né? Pode retornar lá e reconstruir o templo. Lembrando que o templo foi construído por Salomão. Não sei se você já leu. Na inauguração do templo, Davi tentou fazer o templo, mas não conseguiu. Deus falou assim, você é sanguinário, né? Em outras palavras, você matou muita gente, não cabe a você fazer isso. Colocou na mão de Salomão. Salomão construiu o templo, e na inauguração teve uma inauguração top, né? Teve os músicos. A Bíblia fala que estava o turno de Asaf, com todos os instrumentos, com os sacerdotes tocando, e de repente, lá tocando louvor, ministrando ao Senhor. Daqui a pouco a glória do Senhor invadiu o templo, e todos caíram para o chão. Ninguém tinha coragem mais de tocar um instrumento, porque Deus invadiu o lugar naquele templo. Então, esse foi o nível, né? Isso foi o que aconteceu na inauguração do templo. Mas voltando para Esdras, Deus liberou. Ciro falou assim, tá livre. E Deus levantou alguns homens para a reconstrução. Uma das pessoas foi Zorobabel. Zorobabel levantou alguns homens, entre eles homens que eram da linhagem da tribo de Judá, da tribo de Benjamim, da tribo de Levi, para reconstruir o templo e reconstruir alguns rituais, algumas cerimônias que até então havia se perdido ou pausado, né, durante 400 anos. Agora você imagine, vou fazer uma pergunta aqui: quem é de um outro estado? Natal, tá? Quem nasceu em outro estado aqui?
Alguém que nasceu em outro estado teria vontade de voltar para lá e morar ou não? Não? Alguém tem aqui? Ninguém tem mais? Aí sim, ali ó, tem vontade de voltar. Ou se você não tem vontade de voltar, quando você volta, bate aquela saudade, começa a relembrar alguns momentos específicos, você fala, poxa, aqui que eu brincava, aqui que eu caí, bati a testa andando de bicicleta, fui pegar uma jaca lá, caí de testa no chão, fui pegar uma manga lá, estava andando de cavalo e caí. Você começa a relembrar. Agora você imagina os judeus escravos por 400 anos, e você imagina que existia já uma nova geração que não sabia o que era a terra natal. Filhos dos filhos, netos, ouviam dos seus pais histórias, falando, olha, Deus fez isso lá no deserto. Olha, na inauguração do templo, Deus entrou no templo de uma maneira que tomou todo o ambiente. Eu ouvia isso do meu pai, eu ouvia dos sacerdotes contando. Você imagina os filhos ouvindo isso e talvez com incredulidade, será mesmo? Ou talvez com o coração cheio de expectativa, falando, poxa, será que ainda é possível viver isso? Será que ainda a nossa geração vai conseguir provar disso? E no meio disso, Zorobabel começa a construir o templo, a restaurar o templo. Porém, nesse meio tempo, existem algumas lutas, né? Ele levanta alguns inimigos, embargando a construção, né? Os invejosos, falando assim, opa, e por incrível que pareçam, eram judeus também, só que eram judeus que não tinham sido exilados, alguns escaparam, né, desse exílio, né? E quereram embargar, falaram, não, nós queremos adorar junto com vocês. E aí Zorobabel falou assim, não, nós queremos fazer porque foi decretado por Ciro, tal, então já cortou, vocês não vão participar disso. Estou dando só um contexto, tá? E depois disso, só para vocês entenderem, essa história acontece na mesma época do profeta Ageu. Quem lê o profeta Ageu vê que Ageu começa a profetizar, né, falar algumas coisas para eles voltarem a se posicionar, construir o templo. Zacarias, são contemporâneos. E aí é embargada a obra, e passa alguns anos parada a obra. Qualquer semelhança, não é? Parou a obra. E daqui a pouco o profeta Ageu com Zacarias Deus começa a usar eles para profetizar, falando assim, ó, é tempo de voltar à reconstrução, não é para parar, volta. E aí o povo começa a se animar e volta novamente a reconstruir. E quando eles voltam, eles enviam uma carta para o rei da época, o rei Dário, falando assim, ó, rei Dário, até Ciro já estava morto aí, era outro rei, falando assim, rei Dário, por favor, dá uma olhada aí naquela salinha de arquivos, dá uma olhada se você encontra aqueles decretos lá que o rei anterior seu fez para nós, porque tem um povo aqui querendo nos barrar. Dá uma olhadinha aí, tem um decreto antigo aí, caiu no esquecimento, dá uma olhada para nós. E o rei Dário olha e encontra esse decreto. E aí ele fala assim, não, vocês estão livres. Ele faz uma nova carta, decretando, falando assim, baseado no que Ciro, meu antecessor, falou, vocês podem continuar a obra. É interessante, né? Eu olho para a Bíblia e vejo sempre Deus com preocupação em reconstruir, né? Restaurar aquilo que parou. É como se a obra andou até aqui e o povo veio até aqui, mas ele volta tudo aqui e fala, não, até aqui eu estava, aqui só estava vocês, mas aqui eu estava, então vamos voltar daqui e vamos restaurar daqui, da onde eu estava, com vocês. Até aqui só foi vocês, mas vamos restaurar. Não sei se vocês lembram em Gênesis 12, 13, 14 ali, quando Abraão quer dar uma forcinha para Deus, quando Deus promete o filho, ele fala, já sou velho. Aí ele tem filha com Agar,
aí gera Ismael, e aí na primeira vez ele duvida, na segunda vez ele duvida juntamente com a esposa, e Deus fala assim: Abraão, a promessa que eu tenho para você vai ser gerada de ti, não precisa me ajudar, eu falei e acabou. E da segunda vez, depois de 15 anos da primeira palavra que ele liberou, ele fala assim: ó, daqui 1 ano eu vou voltar, você vai ter um filho. E aconteceu, né? Isso se cumpriu. Então Deus, Ele é fiel naquilo que Ele fala, amém? Deixa eu ver se vocês estão aqui, né? Deus é fiel naquilo que Ele fala, amém? Amém. Só que nós, seres humanos, somos fáceis de esquecer. Esse povo foi escravizado, subjugado por quê? A Bíblia diz que eles iraram Deus por desobedecê-los. A gente acha que a graça anula consequências, não é verdade? A gente acha que a graça, a gente olha para a graça e fala assim: nossa, que Deus bonzinho, né? Nós fala, é como se a gente olhasse para a graça e falasse: nossa, Deus é tão bonzinho. Mas nós esquecemos que o reino de Deus é norteado por princípios. A Bíblia fala que Ele não pode mentir. Em Hebreus fala, Ele não pode mentir. Sabe quando você fala assim para o seu filho: ó, se você fizer isso, eu te dou isso. Aí beleza. Aí passa algum tempo, ele não fez aquilo, mas depois ele requer aquilo que você prometeu. Aí você fala: não, mas você não fez. Não, pai, mas mais o quê? Se você não fez o que era para ser feito. Não, pai, mas é como se fosse: não, mas você é meu pai. Você vai entender. A graça e a misericórdia andam juntas. A misericórdia é o castigo que merecíamos ter recebido, mas não recebemos. Não sei quanto a você, mas não são poucos os castigos que eu merecia. Não é verdade? E quando falamos de graça, não são poucos os favores que eu preciso de Deus. Ou favor, né? Quando eu falo de favores, não é uma troca de favor. É um favor eterno, que eu nunca vou conseguir pagar. Lá em Esdras 9, vamos, livro de Esdras, capítulo 9. Esdras, capítulo 9, versículo 1 ao 4. Eu vou pular aqui. Então Esdras, ele nasceu em Babilônia, ele não foi exilado, ou seja, ele não foi tirado do seu país ou do seu território e colocado em um outro. Na verdade, ele já nasceu no exílio, tá? Esdras. Então vamos lá, 1 ao 4. Meu Deus, está aqui. Tá certo aí? Esdras, capítulo 9, versículo 1 ao 4. Falei certo o capítulo? Vou colocar errado, mas amém. Eu vou ler aqui. Acabada estas coisas, vamos lá. Acabada essas coisas, chegaram-se a mim os príncipes, dizendo: ó povo de Israel, os sacerdotes e os levitas, não se têm separado dos povos dessa terra, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos perizeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Pode continuar. Porque tomaram suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com o povo dessas terras, e até os príncipes e magistrados foram os primeiros nessa transgressão. E ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e eu arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e sentei-me atônito. Então se ajuntaram a mim todos que tremiam das palavras de Deus de Israel, por causa da transgressão dos cativeiros, do cativeiro. Porém eu permaneci sentado atônito até o sacrifício da tarde.
E perto do sacrifício da tarde, me levantei da minha aflição, havendo já rasgado as minhas vestes e o meu manto, e me pus de joelhos, e estendi as minhas mãos para o Senhor, meu Deus, e disse: meu Deus, estou confuso e envergonhado, para levantar a ti a minha face. Meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa tem crescido até os céus. Amém? Então, depois desse contexto, Esdras, ele, resumindo aqui, tá, gente? Em meio a tudo isso, Esdras, ele está debaixo da autoridade ali do Artaxerxes, tá, o rei dele. E o próprio rei fala para ele ir a Jerusalém para ver como é que tá as coisas lá. E quando ele chega, ele começa a conversar com um com o outro, tá? Você imagina, tudo rolando, o sacrifício já está acontecendo, tudo que era feito de rito já está acontecendo, a construção do templo está acontecendo, perto de finalizar, né? A gente vai ver no livro seguinte de Neemias, que Deus usa Neemias para a restauração dos muros de Jerusalém, né? Esdras e Neemias é quase contemporâneo, né? Mas Esdras vem antes. Então você imagina, tudo acontecendo bem, culto rolando, louvor rolando, culto semanais acontecendo, o pessoal ofertando, tudo top. Tudo rolando conforme o procedimento, o protocolo. Porém, Esdras, quando ouve a notícia que aquela geração, a geração que estava exilada, ela se misturou com os outros povos, com outras mulheres, que era uma ordem expressa por Deus, que isso não acontecesse, para que não houvesse mistura. Ele fica, a palavra, acho forte essa palavra, né? Atônito. Você já ficou atônito em algum momento? Você falou assim, você sentou assim, deixa eu sentar aqui, né? Ele senta assim e fala assim: o que eu fiz da minha vida? Ou o que fizeram? Está tudo errado. Mas aparentemente está tudo bom, porque está rolando o sacrifício, os cultos estão acontecendo, mas ele olhou assim e falou: não. Como um bom escriba, como ele conhecia as leis, ele falou: está errado, tem algo de errado aí, algo de certo não está bom. E aí ele ouve dos príncipes, que eram os líderes, falando assim: ó, aconteceu isso, e aí fala assim: ó, os próprios líderes se corromperam, casando com outras mulheres de outras nações. Ou seja, estava acontecendo algumas coisas, mas existia princípio sendo quebrado ali, baseado no que Deus falou. E eu acredito que nós viemos aí de filhos rendidos, e algo que chamou muita atenção, a ênfase, ou uma das ênfases, né, que foi ministrado é temor, arrependimento, não levar as coisas como normais, quando estamos num ambiente como esse. E é interessante que todas as vezes que algumas pessoas trataram o santo como normal, não se deram muito bem, não é verdade? Algumas pessoas que ouviram uma direção de Deus e não seguiram e não andaram sobre aquela palavra, não se deram muito bem. E Esdras fica atônito, falando assim: meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? Você imagina, uma pessoa de fora chega, fala assim: está tudo errado. Vocês estão errados. Não, mas aqui, ó, nós estamos fazendo culto, tá tendo até oferta já, tá tendo até um sacrifício aqui, ó. Consegue sentir o cheiro do sacrifício? O incenso.
Temos até sacerdotes, já estão com as roupas lá, bonitinho. Olha que legal. Há 400 anos não tinha isso, ó. Agora tem. Olha que legal. Mas Deus colocou um temor numa pessoa chamada Esdras, ao ponto, não só um temor, uma pessoa que conhecia das leis, para falar assim: está errado, usando o português de hoje, né? Ao ponto de que ele não culpou o povo, a princípio. A primeira atitude dele não foi culpar o povo. A primeira atitude foi o quê? Ficar indignado e rasgar suas vestes. Cortar o cabelo, rapar o cabelo, tirar a barba. Oração, jejum, como sinal de arrependimento, sinal de tristeza. Ele assumiu a responsabilidade. Entenda que ele não estava, que ele nasceu no exílio, então ele não foi capturado. Humanamente falando, ele não tinha que fazer isso. Ele não tinha que fazer isso. Ele não tinha que assumir responsabilidade nenhuma. Mas ele conhecia a palavra, ele conhecia os princípios, e isso fez dele responsável. Quando nós conhecemos a verdade, nós nos tornamos responsáveis. Não importa a posição que você esteja, se é de líder, se não é, se é de filho, filha, semideus, arcanjo, serafim, não importa. Quando você entende a sua responsabilidade, quando você conhece a verdade, você não pode mais terceirizar. Você tem que assumir a sua responsabilidade. Claro que sempre com respeito. E é isso que Esdras fez. Ele assumiu, rasgando as suas vestes, jejuando, orando e falando, e reunindo o povo, reunindo os príncipes para conversar e fazendo um apelo. Eu não vou ler os textos porque não vai dar tempo. Falando um apelo para o povo, para os líderes, falando assim: gente, vocês precisam se arrepender, vocês precisam confessar que vocês estão errados. Lá na frente, nos últimos capítulos, a gente vê que homens liberaram essas mulheres que eram de outras nações, de outra terra, porque Deus assim ordenou, né? Que era o princípio. Então o primeiro ato foi o reconhecimento. Reconheceu que por mais que estava fazendo algumas coisas que humanamente estavam certas, mas existiam princípios errados. Tem coisas que nós fazemos certos, mas o princípio está errado. E como se conhece o princípio? Se conhecendo a verdade, que é Cristo, que é a palavra. Agora, você imagina que aquela geração que se casou com outras mulheres de outras nações, se corromperam ali. Será que eles não ouviram as instruções dos vossos pais, falando assim: filho, nós temos essa instrução dada por Deus, não podemos misturar a nossa nação com outras nações. Será que não ouviram dos vossos pais, dos avós, essas instruções? E se não ouviram? Não, e se ouviram, por que não obedeceram? E agora trazendo a responsabilidade para uma geração que falou ou talvez não tenha falado. Agora aplicando para nós. Esses dias eu estava conversando com o Samuel no carro e falando para ele: filho, estava mostrando alguns vídeos, né? Também não dá para contar todo o contexto, mas estava mostrando alguns vídeos ali de experiência com Deus, né? Estava assistindo um documentário lá e mostra alguns relatos de avivamento e tal. E mostrei para ele: filho, tá vendo isso aqui? Nas suas devidas proporções, né? Claro, eu já vivi algumas experiências dessas, né? De estar em ambientes onde Deus tal, né?
Por quê? Porque é um menino de 9 anos que não estava comigo quando eu vivi e não provou até então daquilo que eu tinha vivido, né? E eu mostrando para ele. E aí, filho, a minha responsabilidade como pai é fazer com que você tenha experiência igual ou maiores que essa, que você tenha um encontro com Cristo. Falei com ele dentro do carro, dirigindo e falando. E aí ele falou assim: pai, e a minha responsabilidade? Eu falei assim: a sua responsabilidade é buscar a presença, é falar com Deus que você quer viver isso, que você anseia de viver aquilo que seu pai até aqui viveu. Aí ele ficou quieto. E aqui nos dias dos rendidos, na verdade nem foi nos rendidos, né? Foi uma lição que foi dada pela Letícia nas crianças, para as crianças ler Provérbios o mês inteiro, né? Como eu estou mais em casa no período da manhã, na época das férias, né, eu li com o Samuel, com ele, né, Provérbios. É muito interessante que é pai para filho, né? Provérbios é o pai dando instrução para o filho, no contexto geral. E eu achei interessante que isso começou a gerar fome nele, né? Começou a gerar fome, algumas curiosidades. Às vezes não queria ler. Pai, precisa ler hoje. Eu quero brincar. Não, filho, você vai ler. Não, às vezes eu concedia. Não, vamos ler amanhã então 2 capítulos. Tá bom, aí não lia os 2. Aí depois vai ter que ler 3. Pai, lê junto comigo então. Vamos ler junto com você. Não, lê, pai, lê esse capítulo que eu leio o outro. Eu falei, tá bom, vou ler em voz alta, você vai ouvir, você vai ler o outro. Mas sempre lendo junto. E diante de tudo que foi falado nos rendidos, foi interessante, né? Que existe uma fome de uma geração que já viveu muita coisa. Existe uma fome, uma sede de nós que já bebemos de muita coisa, bebemos de Deus, né? Ainda a fome, né? Ainda a sede que queima nosso coração. Mas em paralelo existe uma geração chegando que parece que não tem tanta fome. E quando eu falo parece, porque eu posso estar falando algo de errado aqui. Até porque eu não sou Deus, né? Mas de olhar como foi ministrado, né, no último dia do rendido, pelo comportamento, até por nós, né, os antigos também, né, mas não vou jogar responsabilidade pelos novos. Mas a expressão, a resposta, dá a entender que tem muita pouca fome, né? Eu sei que joguei o português lá pro beleléu, né, mas é isso. Muita pouca fome. Muita pouca sede. E essa responsabilidade a gente não pode jogar sobre elas. Essa responsabilidade que tem que assumir somos nós. Que assim como o povo viu de tudo, viu no deserto Deus alimentando com cordonizas, maná, à noite tinha nuvem, à noite tinha fogo que aquecia eles do frio, de dia tinha nuvem para tapar do sol, a roupa deles não se desgastavam. Não sei se vocês sabem, mas a preocupação dos judeus é sempre transmitir, né, de geração para geração os princípios de Deus. Mas pode ficar tranquilo, não vou ficar na lei não, tá? Não vou ficar só na lei não. Mas eu percebo que a nossa responsabilidade hoje é muito, não só de querer viver uma experiência, mas também de mostrar para essa nova geração que eles precisam ter fome e sede. É possível beber e comer do pão da vida. É possível sonhar com tempos que a gente entrava em cultos, não precisava falar, erga o braço, fala amém, fecha os olhos. Ainda é possível.
É possível sonhar com crianças profetizando no nosso meio. É possível sonhar velhos profetizando. Pessoas que às vezes a gente não dá muito crédito, mas tem vida com Deus. Às vezes não são evidenciados, mas o coração deles queima por Cristo. Ainda é possível, mas nós temos que mostrar o caminho. Foi falado pelo Rafa, né? Achei interessante os passos, né? As marcas que você deixa na jornada. E eu lembro que na fala dele o Senhor ministrou comigo que os só é marcado o chão ali pelas pisadas por causa do peso da glória. Deus falou comigo, né? Ministrou comigo. O que nós vamos deixar para uma geração que está chegando? Agora, não podemos viver de saudosismo. Nós temos que ter uma santa esperança. Uma santa esperança. Nós precisamos crer, precisamos encher-nos de esperança. Na jornada com Deus, o que nos alimenta é a esperança. Santa esperança. Não só na esperança de que Ele vai vir um dia, mas na esperança que Ele pode fazer hoje. Amém? Eu sei que já está feito, mas eu quero mais. Eu quero mais. Pelo fato de já ter feito, ou já está feito, isso não tira a nossa responsabilidade de buscarmos. Não é porque está feito que não podemos nos mover. Não é porque está feito a gente não pode rasgar nossas vestes e falar, sabe de uma coisa, Deus? Eu estou tudo errado. Eu estou fazendo certo, mas com princípios errados. Eu estou fazendo algumas coisas certas, Deus, mas meus princípios estão errados. Eu preciso rasgar minhas vestes. Eu preciso pegar minha casa e falar assim, ó, vamos fazer um culto aqui semanal ou diário, não sei, fazer alguma coisa. Alguma coisa não vai fazer. Alguma coisa vai fazer. Assim não vai ficar. Vamos fazer um culto de 10 minutos, vamos ler uma palavra, vamos buscar a face de Deus, porque lá atrás, quando nós começamos, nós orávamos, nós buscávamos. Antes de termos nossos filhos, nós orávamos, nós jejuávamos. Aí começou a ter filho, não tenho tempo. E com isso nossos filhos não podem correr o risco de não visualizar ou contemplar aquilo que nós contemplamos um dia. A gente temos que passar para eles essas informações, mas também temos que mostrar o caminho para que eles tenham a experiência deles, da presença, com a presença de Deus, com a glória de Deus. A glória de Deus não pode ser utopia. A glória de Deus é real. A presença de Deus, ela está aqui. Mas eu tenho convicção que o maior desejo de Deus não é só estar aqui, é se manifestar aqui. É poder se manifestar. É tocar em você que está com dor de cabeça e você ser curado. É você que não pode ter bebê, Deus tocar no seu ventre e gerar o filho em você. Na verdade, tocar no seu útero, né? Porque Deus só gerou em Maria, né? Só gerou em Maria, né? E ponto, né? Deus tocar no seu ventre e você voltar a gerar, ou se nunca gerou, a partir daí gerar. Você que está com o casamento bagunçado, está precisando de restauração, Deus quer se manifestar nesses ambientes para tocar em seu casamento, tocar nas suas finanças, tocar no seu chamado, tocar nos seus sonhos que até então você tinha e não tem mais, palavras que Deus te deu e você colocou na gaveta e falou, bom, se Deus falou, mas você não sonha mais por isso. Você imagina o povo ali exilado por alguns anos sonhando com aquilo. Tá certo que tinha alguns que nem sonhava mais, alguns já estavam com o pé no mundo, outro na igreja, outros não, fiéis ali, crendo, com uma santa esperança, com aquela devoção. Mas eu acredito que essa passagem de bastão tem que ter.
Mas essa responsabilidade não podemos jogar para o povo. Nós temos que assumir. Quando eu falo nós, eu falo eu posso assumir a responsabilidade de mostrar o caminho, de mostrar como é que foi, de contar para o seu filho, sabe, uma vez, sabe, de você contar, parece que não, mas isso gera uma curiosidade no seu filho, parece que ele ouve assim, não dá atenção, né? Mas daqui a pouco, isso gera uma curiosidade. Concluindo, né? Meu Deus, eu ia ler aqui, peraí, ia ler Hebreus, não precisa abrir não, tá? Hebreus 10, 22, 24 diz assim: cheguemos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel o que prometeu. E consideremos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Acho legal esse versículo 24 que ele fala assim: considerarmos uns aos outros, temos comunhão uns com os outros. É como se fosse assim, algumas versões, que não me engano, está animarmos uns aos outros. Samuel, no dia dos rendidos, nós tínhamos passeado com ele, tá, né, para comemorar o aniversário. Ele estava deitado ali, achei que ele estava até cansado, dando um amigué, né, que está orando, mas estava ali assim de bruços. Ele está dando amigué que está orando, mas acho que ele está dormindo. E eu ali, né, com as mãos erguidas, e acho que foi no sábado isso. E essa conversa que eu tive com ele foi na semana, né? Um mês antes tinham lido os provérbios. Na semana tive essa conversa com ele. Deus usou ele para falar algumas coisas comigo, acredite, mas não dá tempo para falar agora. Coisas que eu vi que Deus estava usando ele para me exortar. Isso na conversa ali no carro. Mas enfim, no culto, aí de repente estava assim, com as mãos erguidas, adorando ao Senhor, e ele veio e me abraçou, soluçando de choro, soluçando. Só vi ele chorar assim quando apanhou. Nunca mais vi assim, chorando de solução. Abraçou. E aí eu falei, bom, apanhando, não apanhou de ninguém, ele estava do meu lado. Imagino que seja o Senhor, esteja tocando ele. Sem querer atrapalhar, né? Porque a nossa responsabilidade é não atrapalhar. Ele me abraçou, ficou chorando, soluçando e falando. Porque no carro eu falei para ele: filho, eu não consigo te explicar em palavras como que é ter uma experiência com Deus, mas quando você tiver, você vai saber. Eu falei para ele: você vai saber. Beleza. Aí até para ajudar, eu falei assim: pode ser que você chore muito, às vezes você pode vir, você pode rir bastante, um sorriso, um riso, né? Uma alegria que você não consiga se aguentar. Não sei. Cada um tem uma reação, uma expressão. Aí ele me abraçou, tudo, chorando, soluçando. E eu percebi que ele estava até assim, com a mão assim, porque Deus estava tocando tão forte com ele, não estava conseguindo ficar de pé. Aí me quebrou, né? Aí já quebrou o pai, né? Aí ele falou: pai, eu estava ali deitado, não aguentava de rir. Filho, Aí ele passou uns minutos e falou: pai, ele lembrou daquela fala que eu falei para ele, né? Assim, você vai saber quando for o Senhor. Ele falou assim: pai, eu sei como é que é agora. Em outras palavras, né? Eu sei o que é ser tocado pelo Senhor. Não sei quanto a você, mas adulto às vezes fica meio incrédulo, né? Algumas coisas, né? Assim, bom, mas ali olhando para ele era inevitável falar que ele não estava sendo tocado por Deus. E para mim foi diferente porque nós, né, não só Samuel, com outras crianças lá na sala de kids, lá a gente viu muitas crianças chorando, tendo experiência com Deus e oração. O próprio Samuel também. Mas eu percebi que isso foi diferente para ele, porque marcou a vida dele, né? Marcou a vida dele. E eu falei: Senhor, eu não posso deixar passar isso aqui em branco. Falei com ele e tal,
Eu cheguei em casa, reuni. Eu não sou muito de falar essas coisas, mas enfim, né? Eu cheguei em casa, e antes de trocar roupa, pós-culto, falei: senta aqui, Samuel, senta aqui, Darlene. Falei assim: ó, Samuel, eu estou muito feliz. Hoje é o melhor dia da minha vida. Falei para ele, porque o Senhor te tocou. E ele falou assim para mim, né? Ele falou aqui ainda, ele falou assim: pai, esse foi meu melhor presente de aniversário. Isso dele, espontâneo dele. Eu falei: amém, filho, amém. E é claro que isso pode se tornar um caso isolado, porque a gente não precisa romantizar isso, né? O Alan, o Samuel, é usado. Não. Se eu não der continuidade nessa experiência que ele teve, vai ficar como uma experiência isolada. Mas se eu continuar dando continuidade, e como o Rafa falou, né? Estimulando ele a buscar Deus, ao Senhor, essa vai ser a primeira de muitas experiências de Deus. Mas eu creio que isso foi um marco na vida dele. Então a nossa responsabilidade, como o Esdras aqui falou, primeiro como homens e mulheres, achar esse caminho de volta. Esse caminho onde nós ansiávamos só pela presença, só pela glória. A gente fazia algumas coisas na igreja, era gostoso, é bom, mas a gente, diante da presença, nós pegava a coroa, se é que eu tenho uma coroa, né? Devolvia para Cristo, falava: Senhor, não mereço, fica com o Senhor, só a sua presença é o suficiente. Eu não sei quanto a você, não sei quantos anos de cristão você tem, de jornada você tem com Cristo. Eu não tenho dúvida que se eu te desse o microfone, você contaria N experiências com Deus, muitas experiências. Mas, por favor, não deixe essas experiências morrer em você. E não só passe a sua experiência como se não houvesse mais experiência para viver, mas anseie por mais. Não passe só a experiência, mas transmita um coração que tenha fome. Transmita um coração que tenha sede para sua casa, para o seu filho, para os seus amigos. Que a sua conversa seja Cristo. Que a sua conversa não seja de saudosismo, mas seja para apontar que existe um buraco para ser cavado ainda mais fundo. Dá para cavar mais. Talvez esteja cheia de entulho, mas vamos tirar os entulhos. Mas vamos beber daquela água novamente, que é Cristo. Amém? Eu gostaria que você, sentado mesmo, fechasse seus olhos. Eu gostaria que você falasse com Deus. Por favor, fale com Deus. Fale com Deus. Eu acredito que o ambiente está para... O ambiente está como o rio, né? Não está como o mar, está como o rio. Eu gostaria que você fechasse seus olhos e seja sincero com você. Às vezes a gente precisa ser sincero conosco mesmo, né? A gente às vezes quer ser sincero com os outros, né? Não, eu falo a verdade, eu sou sincero. Mas não somos sinceros com o outro, ou conosco mesmo. E fale com Deus, fale: sabe, Senhor, eu quero muitas coisas. Eu quero que o meu casamento seja restaurado. Eu quero que as minhas finanças sejam restauradas. Eu anseio por almas sendo salvas. Mas o que eu não posso perder, e se perdi, preciso retornar ao caminho da presença, a rota onde eu me deparo com Cristo e eu sou derrubado, onde eu pego aquele caminho onde eu vejo Cristo e não sobra nada de mim, onde Cristo me derruba e os meus egos, as minhas vaidades, o meu egocentrismo, meu achismo, como foi falado, minhas opiniões,
é tudo colocado para fora e não sei aonde, porque o que vai imperar é a verdade, que é Cristo, a sua lei, a palavra. Senhor, eu oro para que nós venhamos como homens, pais, mulheres, assumimos essa responsabilidade de não deixarmos para nós a voz que nós ouvimos um dia, assim como foi falado também nos Filhos Rendidos, que ecoe aquilo que eu ouvi um dia, que não pare em mim, que os meus filhos sigam essa chama, mas se caso eu sair dessa rota, Pai, eu quero voltar nesse caminho onde a fome e a sede pela sua presença era o que me norteava, é o que me dava direção. Senhor Jesus, fale com Deus. Eu acho que numa quarta como essa, você não pode perder tempo. Aproveite esse tempo, fale com Deus. Talvez você esteja atônito como Esdras, mas não só fique atônito, expresse diante de Deus com o coração contrito, que você está arrependido e que você precisa, talvez você foi omisso referente a algumas coisas, talvez você não é culpado de nada, mas pela sua omissão você se tornou. Não deixe de perder essa oportunidade de falar com o Senhor, porque talvez hoje Deus pode te marcar, te dar uma palavra, te dar uma direção. Senhor, amamos a sua presença, Pai, amamos a sua presença. Amamos a sua presença, Cristo. Dá-me de beber, pois tenho sede. Eu quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi Deus falar. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Eu não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. É o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Oh, dai-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi o teu falar. E tu
coloque de pé. do teu rio, Senhor. Agora, como um ato de fé, se posicione e fale: dá-me de beber, Jesus. Vamos, 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 vamos. Dá-me de beber, Jesus. Quero ver em tuas águas. Eu quero beber na tua fonte, fonte de águas vivas.